nas escolas de condução para podermos ensinar aqueles nossos irmãos que ainda estão a ir à busca da própria carta de condução, para saberem que quando eu for já a ser um condutor, tenho que me comportar desta forma na via pública. Então, perante também este período que já estamos quase nas proximidades do final do ano ou do fim do ano, a polícia vai estar sempre a cada vez mais a intensificar as atividades de sensibilização de forma com que se reduza os números de acidentes de viação. Falou aqui de um ponto muito importante. Já estamos mesmo próximo às datas festivas. A animação anima mais, as viagens aumentam, a velocidade também. Aumenta, mas também os locais de controle de velocidade vão aumentar. Exatamente. Então, os postos de controle vão aumentar. Então, a melhor coisa é sair a tempo para evitar com que seja passado alguma multa ou que venha a se envolver em acidente de viação. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do seu EstradaCast. Essa aqui é uma iniciativa da sua empresa Maonelo, que é a criadora do aplicativo Carta Fácil MZ. Todas as quartas-feiras nós entramos na sua casa para lhe trazer o melhor sobre a via pública, o código de estrada e tudo que é relacionado à escola de condução. Eu sou a Ruth Santos e serei a sua companhia por cerca de 30 minutinhos e recebemos aqui uma super convidada. Ela que afeta a polícia de trânsito a nível da cidade de Maputo é a nossa agente Oksana Cuco, que irá nos ajudar a esclarecer mais sobre o tema de hoje e aumentar o nosso conhecimento e nos fazer chegar àquele que é o nosso objetivo, fazer assim ter notas altas nos testes da escola de condução e ter um conhecimento de perícia no que diz respeito ao código de estrada. Hoje vamos falar sobre os métodos de prevenção de acidente e queremos desde já agradecer a presença da agente Oksana Cuco, a quem queremos cumprimentar e agradecer pela presença. Olá, agente Oksana, como é que está? Muito obrigada. De saúde está tudo bem. Indo às ocorrências das últimas 72 horas, nesse caso estou a falar do final de semana, sexta, sábado e domingo até segunda-feira, nós não estivemos bem na cidade de Maputo, tivemos sequência de vários acidentes. Nesses acidentes tivemos 7 óbitos durante o final de semana. É geração de não termos estado bem durante o final de semana. Tivemos cerca de 8 acidentes de viação, então nesses 8 acidentes de viação, quase que todos os acidentes que ocorreram na cidade de Maputo, em cada acidente existia lá um óbito. Então essa é uma atitude muito negativa que nós tivemos ao longo do nosso final de semana até o dia da segunda-feira. Então apelo a todos os condutores que quando se fazem a via pública devem respeitar todas as normas regulamentares do trânsito, porque se eles estiverem a cumprir com as normas elementares do trânsito, esses acidentes ou desse tipo de natureza que tivemos ao longo deste final de semana não teremos mais. Mas enquanto nós não formos a observar as normas de trânsito, sempre os resultados que vamos ter serão esses negativos. Mas também a polícia de trânsito vai continuar a apertar cada vez mais o cerco para não termos esses resultados negativos que tivemos durante este final de semana. Então é um motivo para dizer que o tema de hoje veio mesmo a calhar. Queremos falar sobre os métodos de prevenção de acidentes. E tivemos muitos acidentes e se calhar esse tenha sido o recorde de óbitos por causa de acidentes. Estamos a falar de 8 pessoas que perderam a vida por causa da imprudência no trânsito. Sim. Não tenho comentários, não gostamos desse tipo de notícia, mas esperamos sensibilizar as pessoas lá em casa sobre os métodos básicos para a prevenção de acidente, para que possam prevenir esses acidentes e saberem como agir em certas circunstâncias para evitar tais acidentes. Não queremos sangue nas estradas. Não queremos mesmo. Nós sabemos que o código de estrada é muito vasto. Quem está lá em casa sabe disso. O código de estrada é vasto. Nós queremos trazer uma parte dessa imensidão aqui no tema de hoje. Vamos falar sobre os métodos básicos para a prevenção de acidente. Primeiro, nós queremos saber quais são as principais
infrações de trânsito que contribuem para que haja acidentes? Primeiro vou definir talvez o que é o próprio acidente de viação. Acidente de viação é um ato involuntário que repetidamente acontece nas nossas rodovias ou ao longo da nossa viagem. Não é algo que nós já viemos programado a dizer que eu, como estou hoje na via pública, quero fazer o acidente de viação. Mas também temos a definição que vem no Código da Estrada, podemos encontrar no artigo 151, que diz que acidente de viação é toda lesão externa ou interna e toda a perturbação nervosa ou psíquica ou dano patrimonial e moral que resulta da ação de uma violência exterior súbita produzida por qualquer veículo ou meio de transporte em circulação na via pública. Então, quanto à questão que estava a fazer, que queria saber quais são as principais infrações que contribuem para que haja os acidentes de viação nas nossas rodovias, é a condução sobre o efeito de álcool, a velocidade excessiva, o uso do telemóvel enquanto estivermos a conduzir e vários outros. Também o não usar a condução defensiva. Também são todos esses métodos que contribuem para que haja acidentes nas nossas rodovias. Certo. E hoje estamos a falar sobre os métodos básicos de prevenção de acidente. O que são os métodos básicos de prevenção de acidente? Métodos básicos de prevenção de acidentes são as maneiras de como é que nós devemos nos comportar quando estivermos na via pública. Por exemplo, nós sabemos que quando estivermos a circular nas nossas rodovias dentro das localidades, a velocidade máxima que devemos usar são 60 km por hora. Então, são esses 60 km por hora que nós devemos cumprir. Quando formos a exceder, já não estaremos a cumprir com aquilo que são os métodos para nós podermos nos prevenir dos acidentes de viação. Então aí já estaremos a falar de excesso de velocidade também. Sim. E quais são os principais métodos para prevenir os acidentes de trânsito? Os principais métodos para prevenir os acidentes de trânsito é respeitar toda a regulamentação ou respeitar as normas que já vêm emanadas no nosso Código da Estrada, também usando o próprio regulamento de transportes em automóveis, porque se formos a usar esses todos métodos, vamos ver que ou se formos a cumprir com toda essa regulamentação, vamos ver que os índices de acidente de viação vão reduzir, porque estaremos a cumprir com aquilo que é o necessário para nós podermos nos precaver desse mal de acidente de viação. Certo. A gente Oxana esteve mesmo a falar sobre o regulamento de transportes e automóveis. É um tema que nós já falamos aqui, então se quiser ter mais conhecimento sobre este tema, temos aqui o episódio no StradaCast que falamos exatamente sobre o regulamento de transportes e automóveis e reboques. Então, só para perceberem que temos tudo aqui no StradaCast, esse é mesmo o seu podcast de eleição, quando o assunto é via pública. Continuando aqui, a gente Oxana. A gente Oxana também falou sobre o álcool. De que forma que o álcool pode influenciar nos acidentes? O álcool pode influenciar ou influencia nos acidentes de viação a partir do momento em que o indivíduo vai ingerir o próprio álcool e depois se for ovulante. O nível de concentração após ingerir o álcool vai reduzir bastantemente. Então, quando for a reduzir esse nível de concentração de uma forma drástica, quando a pessoa estiver perante talvez uma certa situação, para ele poder reagir naquele exato momento, ele leva algum tempo. Sim. Diferentemente de quem está lúcido, porque ele age de uma forma rápida. Então, o consumo do álcool influencia bastantemente com que haja os acidentes de viação das nossas rodovias. E há situações em que um condutor é encontrado sob efeito de álcool e então é submetido ao teste de álcool. O condutor tem o direito de recusar fazer o teste de álcool? Não, o condutor não tem o dever, de negar fazer o teste de álcool. Certo. Quando ele for encontrado, talvez, numa situação de estar a conduzir sob o efeito de álcool ou envolve-se num acidente de viação e nota-se que este mesmo indivíduo consumiu o álcool, a primeira coisa que ele deve fazer é fazer o teste do ar expirado. Sim. Então, quando ele for a negar, ele já incorre a uma sanção de desobediência, porque ele está a desobedecer o agente naquilo que
deveria ser ele a cumprir mesmo de forma voluntária. A gente, Oxana, já sabe que essa é a parte que eu gosto. Sim, porque essa é a parte que sensibiliza. Se não for por bem, vai ser por mal. Então, queremos saber, caso ele se recuse, tenha essa desobediência em fazer o teste do álcool, o que acontece a esse condutor? Ele, quando se recusa a fazer o teste de álcool, uma das coisas vai se abrir um expediente por desobediência e este mesmo indivíduo vai acabar ficando nas celas. Então vale a pena fazer o teste, onde vai ter o seu resultado negativo, vai ficar inibido de conduzir durante algum período que ele ficar nas celas por um crime de desobediência. Acho eu que vale a pena sim. E quando ele fica nas celas, há uma multa acessória ou é só... Acredito que muitas das vezes, quando a pessoa desobedece por algum período do tempo. Ele acaba vendo que eu já estou nas celas. Sim. Então, ele mesmo, ele que acaba solicitando para pedir-me fazer o teste de álcool. Mas o álcool já pode ter desaparecido do corpo, não pode? Não totalmente. Certo. Não totalmente. O álcool leva seu tempo também para poder desaparecer do organismo. Certo. Sim, então sempre vai acusar alguma percentagem. Não vai ser aquela que nem se tivesse feito no exato momento, mas sempre vai ter que acusar. Certo. Sim. E falamos aqui também sobre o uso do celular como um dos problemas quando falamos dos acidentes de viação. Quais são os riscos associados ao uso do celular ao volante e como é que esses riscos podem levar a um acidente? Os riscos associados ao uso do celular no volante são vários, porque nós não ficamos concentrados quando estivermos com o telemóvel nas mãos. Vamos imaginar, estou aqui mesmo com a senhora Ruth, estamos a conversar, Sim. Mas eu estou no meu telemóvel. Será que tudo que a senhora Ruth vai dizer eu vou poder perceber na totalidade? Não. Eu não vou estar concentrado naquilo que vai estar a me informar, mas sim estarei concentrado no meu telemóvel. Sim. É a mesma coisa que acontece também na condução. O condutor não fica atento na condução, mas sim fica atento na conversa que está a ter naquele exato momento. Então, acaba se envolvendo em acidente de viação que deveria prevenir por não usar o telemóvel. Ou poderia encostar a sua viatura, atender o seu telemóvel ou mandar a mensagem, informar que neste momento me encontro ocupado porque estou a conduzir. Posteriormente poderei retomar a chamada ou poderemos conversar via mensagem. Então o condutor acaba não tendo muita atenção à estrada, presta mais atenção ao celular, a mandar ali a mensagem e não presta atenção na estrada, enquanto se calhar pode estar a passar ali um peão. Sim, pode estar a passar um peão. Ou talvez pode ter, se tratar de um local onde existe a sinalização luminosa, talvez pode ter já mudado o sinal, mas o condutor não vai poder se aperceber porque ele está mais atento no telemóvel. Certo. E quais são os sinais de alerta que esse condutor pode ter de que ele está distraído pelo uso do celular e como é que ele pode evitar isso? Muitas das vezes, para nós podermos já perceber que este condutor está distraído pelo uso do telemóvel, a própria condução em si, porque vai andar talvez em forma de zigue-zague. Se for num sítio onde existe uma pequena fila de trânsito, no momento em que ele chega para poder sair da onde parou, vai sair de acordo com a buzina dos outros condutores. Sim. Então, são formas de como é que nós podemos descobrir de que este condutor está distraído. E qual é a sanção para quem é encontrado a usar o celular enquanto está a conduzir? A sanção aplicável para quem é encontrado a usar o telemóvel a conduzir é aplicada uma multa primeiro de 2.000 meticais e pode vir a ter uma sanção média porque vai ficar inibido de conduzir por um período de 3 meses. 3 meses Sim. e mais 2.000 meticais. Sim. Se a pessoa tem, por exemplo, o seu veículo como um meio de trabalho, fica
fica tramado Sim. por questões que ele mesmo poderia evitar. Ter evitado. E falando também da fadiga e do sono, também são componentes que podem fazer com que ocorram os acidentes. Quais são as consequências da privação do sono durante a condução? As consequências de privação do sono durante a condução não são boas, porque o indivíduo vai estar somente a conduzir pelo meio instinto de estar a conhecer a ver onde está, mas às vezes aquele instinto também vai desaparecer, então não é bom porque ele vai se envolver em situações de acidentes graves, porque muitas das vezes os acidentes que os condutores se envolvem quando se privaram do sono são acidentes do tipo choque contra um obstáculo fixo ou com capotamento, porque este mesmo indivíduo não estava naquele exato momento no volante. Ele estava no volante sentado, mas ele não estava a conduzir. Quem estava a conduzir, a viatura só estava, talvez as mãos que estavam O corpo está ali, mas a alma não. Não está. A concentração da própria mente não está, porque está no sono. Ele privou o sono, então não se pode privar o sono. Se a pessoa se sentir que eu, neste momento, me encontro ou cansado ou com sono, deve encostar a viatura no sítio mais adequado e descansar alguns minutos. Depois de descansar, se puder ter uma água, vai lavar o seu rosto, dar algumas voltinhas ao redor da sua viatura. Essas são formas de como é que poderá espantar o sono. Assim, em seguida, poderá voltar também a conduzir sem nenhum problema. E se perceber que está a sentir sono de novo, depois de tudo isso, parar novamente, encostar na esquerda, caminhar um bocadinho e se lavar o rosto. Sim. A dica é essa. Sim. Certo, gente Oxana? Pois é, hoje nós estamos a falar sobre os métodos básicos para a prevenção de acidentes. Estamos a falar daqui dos componentes que podem fazer com que ocorram os acidentes. Já falamos sobre o uso do celular, já falamos sobre a fadiga, o sono e também do álcool. Queremos agradecer a si por estar conosco até este momento, assistir o seu StradaCast. Estás mesmo a assistir o podcast número 1, quando o assunto é sinais de trânsito, normas e regras de trânsito. Sim, e agradecer também a si que está conosco na nossa comunidade do YouTube. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, é só clicar aqui no sininho bem aqui abaixo e fará parte da nossa comunidade. Vamos mesmo falar agora sobre a manutenção do veículo. Também é um componente que vai nos ajudar a prevenir os acidentes de trânsito. Qual a importância de fazer a manutenção dos nossos veículos? É importante fazer a manutenção dos nossos veículos, porque se os nossos veículos não estarem bem ou se o sistema de travagem não estar bem, nós sempre vamos nos envolver em acidentes de viação. Se o sistema de iluminação não estiver bom, também corremos o risco de nos envolver ou a outras pessoas virem se embater perante o nosso próprio veículo devido a essa falta do sistema de iluminação. O sistema de travagem deve estar em dia e todos os outros acessórios ou componentes de uma viatura. Então devemos fazer sempre a manutenção do nosso veículo. Vamos dar um exemplo de alguém que sai de casa com a viatura enquanto não verificou se lá está tudo bem com o óleo, se a água também está devidamente. Então o carro corre o perigo de no meio da estrada talvez vir a parar de repente porque começou a aquecer ou vir mesmo a parar e ter outros problemas porque essa mesma viatura teve a falta de óleo. Alguém pegou a viatura sem ter verificado nenhuma dessas situações. E existem componentes específicos que merecem a maior atenção quando nós falamos da manutenção dos nossos veículos? Sim, temos o sistema de travagem. Esse não pode falhar, porque se falha o sistema de travagem, quando o indivíduo vai querer travar, não vai poder travar. Então, o resultado disso é se envolver em acidente de viação, talvez que vai ser uma sequência de viaturas para poder fazer parar o seu próprio veículo, que terá esses todos os problemas. Então, a melhor coisa é reparar, sim, verificar sempre o sistema de travagem, se está em dia ou não. Pior perante esses dias em que são dias
dia chuvoso, a pessoa assim passou num charco de água, talvez não prestou atenção, que lá dentro daquele charco de água existe talvez uma cova, acabou indo se bater numa cova grande. Então é muito bom dia seguinte, antes de levar a viatura à via, ele verificar como é que está a situação do sistema de travagem da sua própria viatura. A gente, Oksana, acaba nos trazendo aqui algumas respostas que nos fazem perceber que realmente 1000 vezes ter uns 2 minutinhos para verificar do que se fazer a estrada e perder mais tempo. Está a falar, por exemplo, do sistema de travagem. Sim. E não fazer a manutenção do sistema de travagem vai nos acarretar mais custos. Sim, deu um exemplo de embater num outro veículo, ou melhor, em outros veículos para poder parar ou para poder travar. Sim, vou dar um exemplo. Por exemplo, na semana passada tivemos aqui, falamos de um dos acidentes que ocorreu na Avenida 24 de Julho, uma viatura Zampa. Esse tinha problemas de travagem. Ele foi embater a 8 viaturas. Então, ele, se tivesse feito a manutenção daquela mesma viatura, esses todos os acidentes não teriam ocorrido, mas sim ele teria conseguido evitar. Então ele não conseguiu evitar porque não fez a manutenção da própria viatura. Então ter que arcar com 9 viaturas contando com a dele. Então são custos, são 9 viaturas. Sim. Porque não fez algo básico. Sim. E quais são os sinais de alerta que os motoristas devem ter atenção para perceberem que o seu veículo precisa de manutenção? O veículo, quando precisa de alguma manutenção, muitas das vezes começam a aparecer certos ruídos. Aqueles certos ruídos não podem ser ignorados. Aqueles certos ruídos devem ser atendidos, acautelados. Se a pessoa percebe que o meu veículo está a transmitir-me um som ou um sinal que não é o mais comum de todos os dias, eu tenho que começar a me preocupar em querer saber o que se passa com o meu veículo. Então levo a sua viatura, vai fazer algum diagnóstico. Lá vai poder se aperceber de quais são os problemas que a sua viatura tem. Assim vai poder evitar ainda tempo e hora, começar a se preocupar em reparar aquelas peças que já não estão em condições. Certo. Bom, não é possível falar sobre os métodos básicos de prevenção de acidentes sem falar de velocidade. Este é um componente muito importante e também aparece várias vezes no aplicativo Carta Fácil MZ. Se você quer aprender mais sobre velocidade, não só sobre velocidade, como também sobre outros temas relacionados ao código de estrada, é só baixar o aplicativo Carta Fácil MZ na Play Store ou App Store. É só escrever lá em cima, Carta Fácil MZ. Lá vai aparecer o aplicativo e você terá acesso a mais de 1000 perguntas e respostas para te ajudarem na sua jornada na escola de condução. E é isso mesmo, agora vamos falar de velocidade. Agente Oksana, como é que a velocidade afeta a capacidade de reação dos condutores? A velocidade afeta a capacidade de reação dos condutores em parar logo, porque às vezes o sítio onde a pessoa está a exprimir essa velocidade é um sítio onde tem um campo mais aberto. Muitas das vezes não costuma passar os peões, assim, vamos dar um exemplo de Costa do Sol, Sim. da parte do Xiango para chegar até a ponte do Albazine. Sim. Por exemplo, naquele local, muitos condutores acabam usando a velocidade de 120 e são interpelados a velocidade acima de 120 km por hora, porque a pessoa diz que essa estrada admite com que eu possa andar ou eu possa circular essa velocidade, esquecendo de que existem certas pessoas que estão naquela zona baixa a fazer suas machambas, e quando saem das machambas também precisam de atravessar a estrada para poderem chegar talvez nas suas residências ou para poderem seguir com a viagem até chegarem à paragem. Então outros preferem circular do lugar oposto onde que as viaturas estão a circular, outros nem por isso. Então devemos mesmo prestar atenção, enquanto alguém estiver a andar a uma alta velocidade, mesmo que seja um campo aberto, então vai lhe ser difícil, vai levar alguns minutinhos para poder também reduzir a sua velocidade até a sua totalidade, dele conseguir parar a tempo e hora. Ou caso não, o que tem acontecido na tentativa de reduzir a velocidade de forma brusca, esse mesmo indivíduo acaba indo capotando com a viatura. E como é que a combinação da velocidade e outras distâncias
distrações pode resultar em acidentes de viação? A combinação do excesso de velocidade, vamos dizer, talvez a combinação do excesso de velocidade, do consumo do álcool e de usar o telemóvel enquanto estiver a conduzir, esses sim podem trazer resultados tais como acidente de viação, porque o nível também de concentração, não é possível estar concentrado perante essas 3 infrações juntas ao mesmo tempo. Ou se está a andar a alta velocidade, primeiro vai ter que começar a querer reduzir a velocidade, enquanto talvez o indivíduo que está a atravessar a estrada já está mais próximo. Também o consumo de álcool vai estar a diminuir a sua capacidade de reação naquele exato momento. Talvez se distraiu por estar a andar a alta velocidade, mas se distraiu alguns momentos, alguns minutinhos por estar a reparar no seu próprio telemóvel. Quando vai querer levantar a vista para prestar atenção na estrada, também já vai ser tarde. Então vamos evitar usar o telemóvel enquanto estivermos a conduzir e estivermos a circular a altas velocidades. Também temos que evitar. Vamos cumprir com aquilo que a lei manda. E sabe o que me ocorreu, agente Oksana? Imagina que essa pessoa está em alta velocidade e o sistema de travão não está bom. O impacto é maior. O impacto é maior porque não vai culminar somente em talvez ou ir sem bater a uma viatura ou em ir sem bater a um obstáculo fixo. Muitas das vezes também depois vai seguir posterior ao capotamento, ou pode vir também já a ter problemas do carro, vir também ir embater-se num certo obstáculo, por sua vez capotar e ainda queimar. Então é muito bom mesmo prestarmos atenção antes de nos pormos ao volante. Se é que quer chegar no local, já sabe que o dia seguinte a minha rotina vai ser esta. Então, a melhor coisa é sair um pouco antes para poder chegar a tempo, em vez de exprimir, de andar a alta velocidade, porque a alta correr não é chegar. Exatamente. E em caso de visibilidade baixa, como é que o condutor deve se comportar nesses casos para evitar acidentes de viação? Em caso de visibilidade baixa, o condutor deverá usar a velocidade moderada, deverá também acender as luzes médias, assim como máximos, dependendo do tipo de visibilidade nesse exato momento. Se a visibilidade mesmo for aquela intensa de não poder visualizar nada, talvez a uma distância de 30 metros, poderá sim usar as luzes máximas para poder passar nesse exato local. Nós sabemos que o maior caso de acidentes acontece mais nas zonas urbanas, mas há situações também, não podemos deixar as zonas rurais, porque lá também acontecem acidentes. Como é que podem se prevenir os acidentes nas zonas rurais? Nas zonas rurais nós podemos prevenir os acidentes de viação por não ultrapassarmos os limites de velocidade. Por muitas das vezes já sabemos que nas zonas rurais é normal atravessar um cabrito do nada. Sim. Porque são zonas onde pasta-se mais, então as pessoas podem não ter como tal indivíduos na via pública, porque eles ocupam-se mais em ir a machamba. Então, se o indivíduo estiver também para atravessar a estrada, muitas das vezes costuma prestar atenção. Eles têm mais respeito, então o indivíduo nas zonas rurais acaba se envolvendo em acidentes drásticos por não estar a respeitar também a própria sinalização. Por nos locais onde tem a travessia de animais, sempre existem algumas setas ou algumas indicações. Sim. Mas os condutores acabam ignorando essas sinalizações que estão lá, ou essas placas que existem lá, que talvez pode estar a passar por uma semana e não conseguir com nenhum animal atravessar naquele local. Então ele acaba esquecendo de que esse local sim existem animais a atravessar. Então devemos prestar mais atenção naquelas placas também que existe sinalização de escolas. Nós devemos prestar atenção, porque as escolas nas zonas rurais não são tão próximas que nem dentro das localidades, são uma está distante da outra, então é fácil reduzir a velocidade por de frente a essa escola para evitar com que haja atropelamento ou acidentes gravosos, porque alguém não respeitou uma zona rural os limites de velocidade. Certo. No início do nosso StradaCast, a gente Oksana trouxe aquelas que são as ocorrências das últimas 72 horas e não tivemos aqui boas notícias. Falamos de 8 óbitos e
E por causa disso, a minha questão é: qual é o papel das autoridades para a prevenção de acidentes? O papel das autoridades na prevenção dos acidentes de viação é continuar a dar palestras, a sensibilizar os condutores, assim como os peões, a saberem de como é que devem se comportar quando estiverem na via pública. Aqui dentro da cidade de Maputo, nós temos estado a fazer palestras diariamente nos mercados, nos terminais rodoviários, nos locais onde existe maior aglomerado populacional, por exemplo, também nas escolas de condução, para podermos ensinar aqueles nossos irmãos que ainda estão a ir à busca da própria carta de condução, para saberem que quando eu for já a ser um condutor, tenho que me comportar desta forma na via pública. Então, perante também este período que já estamos quase nas proximidades do final do ano, do fim do ano, a polícia vai estar sempre a cada vez mais a intensificar as atividades de sensibilização de forma com que se reduza os números de acidentes de viação. Falou aqui de um ponto muito importante. Já estamos mesmo próximo às datas festivas. A animação anima mais, as viagens aumentam, a velocidade também. Aumenta, mas também os locais de controle de velocidade vão aumentar. Exatamente. Então, os postos de controle vão aumentar. Então, a melhor coisa é sair a tempo para evitar com que seja passado alguma multa ou que venha a se envolver em acidente de viação. Às vezes, nem situação do próprio excesso de velocidade, mas sim o fato de já sair de casa tarde. Quando chega num sítio onde existe uma pequena fila de trânsito, o condutor às vezes acaba ficando distraído porque a ideia é eu querer chegar agora para onde eu vou. Acaba se colidindo com uma outra viatura num sítio que não merecia haver uma colisão. Sim. Então temos que evitar esse tipo de situação. Obrigada, gente. Eu acredito que lá em casa tomaram nota. Querido internauta, essa foi a última questão sobre o tema de hoje, que foi métodos básicos para a prevenção de acidentes. Foi um bate-papo super descontraído, aprendemos sobre muita coisa, sobre o que não fazer para a ocorrência dos acidentes de viação. Sabemos que usar o celular enquanto conduz, tomar álcool, chivinde, não conduzir enquanto está embriagado. E caro internauta aí em casa também, não conduzir enquanto está embriagado. Velocidade também em excesso, também não. 1000 vezes ser paciente no trânsito do que ser paciente no hospital. Esse é o ditado que ouvimos todos os dias. A velocidade, não. Hoje estivemos a falar sobre os métodos básicos para a prevenção de acidente e queremos desde já pedir à agente Oxana as últimas considerações e recomendações, se calhar alguma coisa tenha passado aqui de forma despercebida sobre o tema. Apenas apelar a todos os condutores que quando se fazerem a via devem optar pela condução defensiva. Antes também de sair de casa, deve a pessoa se aperceber do seu estado psicológico, se está em condições de conduzir naquele exato momento ou não. Se estiver sim em condição de conduzir, quando estiver na via pública, deve respeitar todos os sinais de trânsito, deve evitar fazer ultrapassagens em locais impróprios, deve ceder sempre passagem a quem precisa, deve também saber fazer o jogo de saber quem tem prioridade nesse exato momento, sabermos nos ceder espaço também é muito bom, nada de embaraçar o trânsito quando estivermos nas nossas rodovias. Muito obrigado, também estamos prestes a chegar ao final de semana. Pedimos com que os condutores se comportem de forma saudável para não virmos a ter esse rescaldo que nós tivemos logo no início, quando eu estive a dar como é que foram as últimas 72 horas. Certo, obrigada a nós, agente Oxana. Esperamos contar consigo numa próxima oportunidade. Temas como esses ajudam os nossos internautas lá em casa que estão para entrar na escola de condução, que estão mesmo na escola de condução. E para si que está em casa, caso queira continuar a aprender e aperfeiçoar o seu conhecimento sobre este e mais temas, não esqueça que temos o Carta Fácil MZ. É como se fosse um menu de restaurante. Lá tem muitas coisas apetitosas e para todo o tipo de cliente. Para si que não tem tempo de ir à escola de condução,
Tem lá as videoaulas, mais de 40 videoaulas, 399 meticais apenas por 30 dias. Para si que acaba de entrar na escola de condução ou que está a preparar-se para o exame também, temos mais de 1000 perguntas e respostas que aparecem nos testes e também no exame do Inatro. Motivos para baixar o aplicativo Carta Fácil MZ não faltam. E agradecer mais uma vez a si que nos acompanha também no YouTube, e para si que não nos acompanha, é só aqui tem um sininho e subscrever. Eu sou a Ruth Santos e do outro lado da câmera está o meu colega Celotero Chivindi, ele que faz chegar essas imagens até si. Agradecer mais uma vez a gente Oxana, ela que nos ajudou a esclarecer mais sobre o tema de hoje, que foi métodos básicos para a prevenção de acidentes. Como promessa é dívida, nós prometemos mais uma vez estar cá próxima quarta-feira à mesma hora, pois quarta-feira sim, entramos em sua casa para lhe trazer o melhor sobre tudo relacionado ao Código de Estrada. Tchau, tchau, até quarta-feira.